Programa Janinese. Oferecimento Class Tapetes e Couro. Peças exclusivas 998090078. Volare, Clínica de Terapia Capilar 999662499. Espaço Class, Festas e Eventos 984639723. New Line Sistema de Segurança. Segurança 24 horas 4002-6767. Gente, hoje a gente vai falar sobre holding, o que é isso, né? Onde é que entra esse planejamento crucial aí, principalmente das famílias, quando se tratam realmente de bens. E a gente tem vivido uma situação tão meio que complicada de insegurança, né, no Brasil, quanto a essa questão de patrimônios. E aí hoje eu vou conversar com o Rodrigo exatamente para a gente entender quais os benefícios de se ter ou de se explorar os nossos bens através de se administrar através de uma holding. Porque ninguém quer pagar ou gastar mais do que deve para cuidar do patrimônio, né, Rodrigo? E aí Sim. Fica sempre a pergunta e a gente escuta falar. O que é holding? E eu vou até te perguntar, a gente ouve muito holding familiar. Existe outro tipo de holding? Ou desmistifica isso para a gente, porque eu sei que muita gente quer saber, e eu pergunto, eu sempre falo, gente, que eu sou advogado do diabo aqui, mesmo que eu saiba, eu tenho que perguntar, porque eu não sei se vocês estão em casa, sabem ou não. Então, eu estou aqui para perguntar, e eu pergunto mesmo. Me fala, Rodrigo. Sim, não, tá certíssima. A holding, ela tem ficado muito famosa nos últimos anos, muito por conta das publicidades, né? Então, a gente fala muito de blindagem patrimonial, proteção patrimonial, holding familiar. Então, assim, a holding, até a pergunta que você fez, tem vários tipos de holding, se não tem? Na verdade, existe uma única holding, que é a holding. Esses nomes a gente abrasileirou. Certo. Então, lá fora, a gente não existe holding familiar, nada disso. A gente pegou o conceito da holding, trouxe para o Brasil e a gente entendeu que isso era benéfico e dava para trabalhar em outros segmentos. Então, é muito mais fácil chegar para falar com uma pessoa que tem um patrimônio bem e falar, vamos falar de holding familiar. Chama mais a atenção dele. Não, o que é holding familiar? Familiar, opa, isso tem a ver com a proteção da minha família. É muito mais fácil chegar para falar de blindagem patrimonial, de proteção sucessória, de planejamento sucessório. Isso é muito mais fácil de falar do que simplesmente falar de holding. Para contextualizar, né, o holding, a holding, no caso, ela surgiu de uma expressão to hold, que é proteger, segurar. Então, é como se as empresas segurassem outras empresas. Então, a holding pura, que é a holding de verdade, que a gente chama, ela basicamente é participação de empresas. Certo. Vou até dar um exemplo claro aqui de uma das maiores holdings que a gente tem no Brasil. Não sei se eu posso falar o nome de empresa, mas eu vou. Pode, fica à vontade. É para a gente entender. Sim, que é a Itaúsa. Então, o que é a Itaúsa? A Itaúsa é a holding que controla o Itaú. Então, os donos do Itaú, eles têm uma variedade de empresa. Qual é a melhor forma de você proteger, de você controlar isso? Colocando tudo isso dentro de um guarda-chuva. E qual é o guarda-chuva? É a Itaúsa. Entendi. Então, aqui em cima a gente tem toda a parte de gestão, toda a parte financeira, BPO financeira, digamos assim, toda a parte contábil, toda a parte de corporativa e embaixo estão as empresas operacionais. Então, hoje, se você olhar, por exemplo, o quadro societário do Itaú, vamos pegar um exemplo bem esdrúxulo, falando assim, hoje não tem, né, um quadro societário, porque é uma SA, mas se você olhasse, você não veria o nome do presidente do Itaú, por exemplo, lá. Você veria a Itaúsa, que é a holding que controla o Itaú. Então, a holding, ela surgiu dessa necessidade de empresas poderem participar em outras empresas. A gente tem um exemplo da Alphabet, que é a controladora do Google. Então, a Alphabet é uma holding que controla o Google, o WhatsApp, todas aquelas outras empresas que estão ali dentro do mesmo chapeuzinho. Então, a holding é basicamente isso. Quando a gente traz isso para o aspecto familiar, o que a gente quer dizer? O que é uma holding familiar? É uma holding que controla o patrimônio da família. E esse patrimônio, só para a gente entender ainda mais, esse patrimônio pode ser aquele, eu tenho 3 casas de aluguéis, eu tenho uma loja que vende sapato, eu tenho uma fazenda que cria 10 cabeças de gado, ou 1000 cabeças de gado. Tudo isso entra dentro desse chapeuzinho. Gostei do termo. Exatamente, aí. Tudo isso entra dentro do chapeuzinho. Porém, a gente faz uma grande ressalva. A gente gosta de separar por atividades. Ah, tá. Por quê? Qual que é o principal objetivo de uma holding familiar?
é a gente proteger dos principais perigos que a empresa pode ter. Quando a gente está falando de perigo numa holding familiar, a gente quer proteger o patrimônio da empresa. Certo. Então a gente vai ter aqui os perigos civis, né, que são parte de processos trabalhistas, essas coisas, processos de credores. A gente tem o perigo tributário, risco tributário, e tem o risco, um dos maiores riscos, que é a própria família. Então a gente usa a holding para proteger a própria família. Entendi, realmente. A família é o maior risco dos negócios. Sim, exatamente. Né? Um dos maiores riscos da holding é a própria família. Verdade. Então, sempre que a gente vai fazer um planejamento de holding, a gente estrutura primeiro a família. A gente precisa entender como é que está a relação familiar. Porque se tem um quebrando pau com o outro, não tem como a gente constituir uma holding. Não tem como. Então, aí você estava falando de agronegócio, de empresa, dessas coisas todas. A gente costuma separar cada uma no seu chapéuzinho para quê? Para evitar que isso chegue até o patriarca da família. Então, vamos pegar um exemplo aqui de um patriarca, né? Ele tem um CNPJ dele ali, uma loja de calçados, por exemplo. Trabalhou a vida inteira, 10 anos. Com aquela loja, ele construiu um patrimônio, comprou uma casa, comprou uma segunda casa de aluguel. Tem o CNPJ dele ali. E agora ele quer começar a proteger isso para a sucessão. Certo. Então, um exemplo, vamos trazer um pouco para a realidade. Hoje, uma empresa que não está no formato de hold, como é que funciona? Esse patriarca falece, tudo isso vai para o inventário. Certo. Se ele tem um patrimônio elevado, o inventário fica caro, o advogado cobra caro, o contador cobra caro, o TCMD cobra caro, tempo vai demorar, em média de 12 a 18 meses. E isso aí vai ser repartido entre a família. Então, por exemplo, aquele CNPJ que ele ficou 10 anos construindo, vai ser dividido entre os familiares. E se, vamos supor que são 3 filhos, se 2 não quiserem mais saber da loja? Acabou praticamente o legado daquele patriarca. Então, a holding ela vem para minimizar todos esses riscos. Então, o que a gente costuma fazer? Bom, se tem uma fonte de renda, se tem um CNPJ operacional, a gente vai montar uma holding operacional. Então, ali embaixo daquela holding vai ficar só o CNPJ da operação. Tem os patrimônios, tem tudo, a gente vai montar uma outra holding familiar. Então, a gente coloca os patrimônios nessa outra holding. Por que a gente faz isso? Porque aqui desse lado onde está a empresa, ela tem o risco de processo trabalhista, ela tem o risco de processo civil. Então, esses riscos aqui, se a gente tiver tudo no mesmo guarda-chuva, embaixo do mesmo guarda-chuva, esse guarda-chuva furar... Um interfere no outro. Um interfere no outro. Então, uma ação trabalhista aqui pode impactar no bem do empresário. Então, o CPF hoje dele, vamos supor que eu tenho um CNPJ, uma loja, meu escritório de contabilidade. Começo a construir meu patrimônio, tudo no meu CPF. Um funcionário meu entrou na justiça contra o meu escritório. A justiça trabalhista é uma das que mais faz a despersonificação jurídica, né, de forma mais rápida, que é tirar o CNPJ e atacar o CPF. Então, se você está devendo aquele funcionário, você vai... Se você não tem nada no CNPJ, então eu vou no seu CPF para ver o que você tem para pagar aquele funcionário. Certo. A justiça trabalhista ela é a que mais faz isso. Então, vai chegar lá, eu tenho uma casa no meu nome e tudo mais, dependendo da dívida, a casa vai direto para o funcionário. Entendi. Então, do meu CNPJ, pegou a minha casa. Quando a gente tem um mecanismo de holding, a gente protege essas situações. Então, esse CNPJ, em cima dele tem um outro CNPJ que é a holding. Do lado de cá tem um CNPJ que embaixo estão os imóveis. Entendi. Então, o caminho para essa ação trabalhista, subir para um CNPJ, passar para o outro, depois chegar no imóvel, é muito mais comprido. Então, até lá, os advogados já conseguiram entrar com recurso, já fizeram uma negociação, já resolveram essa questão. Exatamente. Então, isso é um dos pontos interessantes da holding. Um dos, que é essa questão de proteção. O segundo ponto que eu acho essencial é a questão de sucessão patrimonial, igual a gente estava conversando. Hoje, por exemplo, se esse patriarca morre, o legado dele, se os filhos não quiserem continuar, o legado dele acaba se dissolvendo. Quando a gente tem uma holding, a gente trabalha muita parte de governança corporativa. Então, por exemplo, se o patriarca morrer, o que vai acontecer? Qual que é o desejo do patriarca? Ele quer que aquilo continue, não quer? Então, a gente faz de algumas formas que dá para proteger também contra os cônjuges. Então, por exemplo, eu pego a família e começo a blindar somente a família. Então, os cônjuges não vão ter acesso a esse patrimônio. Porque se um filho separar, uma parte daquela cota, 50% já foi perdida para cônjuge. E hoje, né, como essa dissolução de relacionamentos, de casamentos, e necessariamente não precisa estar no papel, efetivamente. Sim. Então, hoje a gente tem um mundo muito dinâmico. Então, hoje a pessoa está aqui e amanhã já está com outra pessoa, a gente nem fica sabendo. Então, isso é bem interessante para proteger o legado da família como um todo, para que todos esses patrimônios vão ficar só entre os filhos, os netos, os bisnetos.
Os cônjuges, tem cláusulas que a gente usa, mecanismos jurídicos, para proteger, para que cônjuges não participem daquela possível inventário, possível sucessão. E aí, um dos terceiros pontos que a gente acha bem interessante é a questão do inventário. Hoje, num processo natural, a pessoa falece e no dia seguinte você já tem que estar com toda a documentação para dar entrada no inventário. Se você não dá entrada no inventário num determinado prazo, trava tudo, tem que pagar a multa, um monte de coisa. A road a gente não elimina o inventário. Tem ocasiões que a gente consegue eliminar. Mas a ideia não é eliminar o inventário. Pensa assim, vamos supor que aqui são 2 imóveis. Certo. Quando você vai inventariar esses 2 imóveis, é uma dor de cabeça. Você tem que inventariar, tem que pegar documento desse, levantar tudo. Agora você imagina que esses 2 imóveis estão embaixo de uma road. Aqui a gente tem a road. O patriarca ele é sócio da road. Quando ele falece, a única coisa que vai ser inventariada é a participação dele na road. Então é muito mais fácil você pegar... o resto do mundo continua girando. Continua girando. Esses imóveis não estão no nome do patriarca, estão no nome da holding. Então o processo de inventário é muito mais simples. Você vai inventariar um CNPJ. E às vezes o patriarca ele tem 5% do CNPJ, que a ideia é essa, né? O caminho natural da vida é o quê? Que os pais deixam seus legados para os filhos. Então, a partir do momento que se constitui a holding, o interessante é que o patriarca vai saindo de cena e os filhos vão ficando com as cotas da empresa. Para que justamente no momento que ele falecer, ele vai ter 2, 3% para ser inventariado. Então... E automaticamente, se acontecer também de um filho ou de alguém que faça parte dessa holding, vir a falecer, também só é trabalhado aquela porcentagem. Somente o percentual que o filho tem. Exatamente. Entendi. Eu tenho exemplos na família que a gente tem imóveis de gerações passadas e já foi passando de vô para bisavô, de bisavô para avô, de vô para pai, para tios, essas coisas. E toda vez que alguém falece, abre um novo inventário. E é uma tremenda despesa. De repente, quando você vai colocar na ponta do lápis todos os inventários que já foram feitos, o imóvel está valendo menos do que já foi gasto em cima dele. Sim. E acontece isso, gente. Parece brincadeira, mas é real. Sim. Principalmente quando você pega imóveis muito antigos e que ficam em determinadas regiões, por exemplo, que é patrimônio histórico aqui em Cuiabá, isso é muito comum. Né? É que você não pode mexer, que você não pode fazer nada. Existe um valor... Mas ele vai acumulando tantos... Sim. Existe... Pega a região central ali, onde eram as tradicionais famílias, inclusive a minha, tem imóveis ali no centro. Tem casos que, às vezes, a dívida do IPTU vale mais que o imóvel já, porque a gente nem sabe quem é o dono. Porque foi feito inventário, foi sendo feito inventário, e aí você pega o inventário e depois ninguém vai lá e atualiza no cartório. A coisa não bate. Então você vai olhar o registro do imóvel, está no nome do primeiro dono. Então... assim, eu não vou julgar, porque era uma coisa que 50 anos atrás ninguém fazia. Não tinha muito essa preocupação, Não tinha essa preocupação. Cuiabá é nova com relação aos grandes centros. Então, a gente não tem muita área em Cuiabá que ainda está virando bairro. Então, a gente ainda tem muita área para ser explorada. Então, tem a região central, eu falo porque é uma região que tem grandes casarões antigos ali, onde praticamente foi berço de Cuiabá. Que a gente não sabe quem é o dono. Agora, quando nós estamos falando de holding, gente, quem é que administra isso, Rodrigo? Porque eu acho que é uma das grandes preocupações das famílias. Assim, mas eu vou juntar tudo, quem é que vai tomar conta, como é que isso funciona? É um terceiro que vai administrar isso? Como que isso funciona na prática? Na prática, é a questão da governança corporativa que eu estava te falando. A gente busca entender como que é a situação da família, o que a família tem de bens, e o que vai ser a destinação daqueles bens. Então, por exemplo, às vezes é bens do patriarca onde as famílias moram. Então, ele só quer a holding, aí ela se torna uma holding só patrimonial, não é uma holding operacional, não tem aquele imóvel de locação, aquele imóvel para vender. Então, ali é uma situação bem mais tranquila. Então, o que a gente costuma fazer? A gente passa as cotas para os filhos e usufruto do pai ou da mãe. Então, eles têm o usufruto e eles são os administradores. Nada pode ser feito sem a assinatura deles. Está no nome dos filhos por conta de eliminação de inventário, todas essas estratégias tributárias. De vida mesmo. Exatamente, né? Mas a administração é do pai, é da mãe. E tem casos onde realmente tem, por exemplo, no agro tem muito isso, que o agro, ele é, querendo ou não, ele é mais profissionalizado do que o próprio setor industrial daqui na região de Mato Grosso, que o nosso forte é agro. Então a gente tem muitas famílias que têm terras, tratores, equipamentos e tudo mais, e realmente transforma isso numa empresa. Então, eles, através da holding. Então, tu coloca tudo isso dentro da holding e, em muitos casos, eles têm uma administração terceirizada. Então, não é ninguém da família. Tem um administrador contratado para administrar aquela holding.
Os filhos, os pais vão participar das reuniões, dos sócios e tudo mais, para votar alguma coisa, mas a administração do dia a dia é terceirizada. Então a gente tem os dois casos. 90% é o próprio pai ou a mãe que mantém na administração. Então a gente faz alguns instrumentos jurídicos ali, e aí eu conto com a ajuda de advogados, porque até uma coisa que eu acho interessante falar, o meu escritório, a gente é um escritório de contabilidade. A gente tem parceiros advogados que fazem isso com a gente. Que a gente fala, advogado e contador não se bicam. Pelo contrário, no meu escritório a gente se adora. Por quê? Um complementa o outro. Exatamente. A Hold tem muitas nuances jurídicas, que não é o meu expertise. Minha expertise é a parte contábil, tributária, fiscal das holds. Quando eu preciso de algum detalhamento jurídico, os advogados que vão entrar comigo. Quando a gente vai constituir contrato social de uma hold, é os advogados. A parte operacional, que é a junta comercial, essas coisas, o meu escritório faz, mas a constituição, a entrevista da família, eu sempre faço junto com o advogado. Entendi. Porque ele vai ter os instrumentos legais, melhor do que eu, e tem muita coisa que a gente precisa de mandato de segurança também. Porque, gente, não dá para você querer abraçar tudo e saber de tudo ao mesmo tempo. Você tem que ser Exatamente. focado realmente para você fazer o melhor e para que uma equipe toda pense no melhor para essa família. Sim. O que eu vou te perguntar, você falou do agronegócio, você falou, quando tem filhos menores de idade, quando tem modelos de famílias diferentes, tipo os meus, os seus, os nossos, né? Tem outro casamento, tem outros filhos, daí do outro. Como que fica isso tudo? É possível também conciliar e se colocar tudo debaixo desses chapeuzinhos, dessa holding? Sim, é possível. Aí a gente vai lá no nosso trabalho de escola e lembrar da árvore genealógica. A gente sai detalhando pessoa por pessoa, quem é quem, se teve casamento, se tem filho por fora. Assim, quando a gente vai constituir uma holding, a gente tem que saber de tudo. Porque eu tenho que perguntar isso, gente, porque às vezes a pessoa fala assim, mas peraí, eu vou fazer uma holding, aí eu vou ter que falar que eu tenho mais 2 filhos que eu nunca contei para os meus filhos daqui. Então, se não, quem ficar, porque eu quero chegar na seguinte pergunta, quem ficar de fora dessa holding depois consegue entrar? Sim. Consegue também? Consegue. Assim, não é tão fácil. Entra como sócio novo, entre aspas? Assim, vai ser via judicial, tá? Na verdade, sim, ela não vai entrar diretamente na holding. O que vai acontecer? Se tiver filhos por fora do casamento, os imóveis, vamos lá, a pessoa está colocando os imóveis dentro do CNPJ, o patriarca ainda está nesse CNPJ, ele tem 2 filhos no casamento. Então, a intenção é que ele saia desse CNPJ e fique só os filhos. Se ele falecer nesse processo, a parte dele vai ser inventariada. Aí vai ter a família do lado de fora que vai entrar num processo de inventário, vai falar, opa, pera aí, que isso aqui também é filho dele. Se acontecer dele falecer depois que ele já transferiu tudo para os filhos, aí fica um pouco mais difícil, porque o CNPJ não tem mais nada a ver com o patriarca. Exato. É dos 2 filhos. Então fica muito mais difícil. Eu acredito que isso... Eu falo acredito porque, assim, teria que estudar meios legais, mas no mundo jurídico hoje quase nada é impossível. Então eu acredito que se ficar comprovado aquela questão, ele renegou esses filhos aqui o resto da vida e esses imóveis aqui ele passou para a holding. Então o imóvel era dele e ele mesmo passou para a holding. É possível, sim, exigir uma parte daquele patrimônio. Só que é muito mais difícil porque a gente está falando de um CNPJ. Porque aí você deixa de falar de uma pessoa, de um CPF. A gente está falando de uma empresa. Você está falando de uma empresa, sim, de um CNPJ. exatamente. Quer dizer, como é que você vai interferir, né? A minha vida é a minha, mas agora do meu CNPJ sim, exatamente. E aí é que eu estava te falando, aí vai entrar a parte jurídica, os advogados de defesa, para tentar comprovar. Falar, não, mas aquela holding foi construída com o patrimônio do pai deles. Então eles têm que ter participação naquela holding. Aí vai ser briga judicial para tudo quanto é lado. Um dos motivos que a holding também ajuda na questão de proteção. Porque quando o CNPJ está ali com os 2 filhos legítimos do casamento, entende-se que é um outro CNPJ. Como eles adquiriram aquele patrimônio e tudo mais, isso aí vai ser discutido judicialmente. Para tentar comprovar que foi adquirido através do patrimônio do patriarca que faleceu. Fica muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas é possível. Uma outra situação, a gente está falando de filhos, mas são casamentos com separação de bem, ou comunhão parcial de bens, ou comunhão total de bens. Hoje os casamentos, como a gente já falou, se desfazem muito e se entra. Também é uma questão de você proteger o seu... Porque às vezes você não tem filho envolvido de nenhum lado. Sim. Mas é uma questão de proteção também? Sim, também. O casamento é um tema bem delicado, né? Porque assim, quando a gente vai casar, a gente não pensa que vai separar, senão nem casaria.
Se a gente vai casar pensando em separar... Muitos já falam assim, não, se não der certo, eu faço isso. Né, que já tá pensando em até fazendo um gancho, né? Eu vi uma entrevista a moça que casou com o Thiago Nigro, não vou me lembrar o nome. É uma ex-BBB da vida, casou com o Thiago Nigro. O Thiago Nigro eu conheço porque é um investidor, eu acompanho ele. Uhum. E aí ela falou que não teve acordo pré-nupcial, porque todo mundo achou que ia ter, né? Que ele é um cara multimilionário. Uhum. Ela falou que não vai ter casamento, não vai ter acordo pré-nupcial, não vai ter nada, porque a gente casou pra vida eterna. E aí, separou? Não separou ainda, mas assim, ela é uma pessoa... porque o histórico dela não favorece. E às vezes tem uma diferença de idade muito grande. O histórico dela não favorece, né? Mas aí ela falou, não, é porque a gente casou já pensando pra vida toda, não sei o quê, então o que é dele é meu. Aí a gente até brinca, falei, bom, o cara já perdeu 50% do patrimônio dele, né? Então... uma brincadeira, gente, brincadeira à parte. Mas é uma brincadeira que enquanto tá tudo bem... Lindo, é brincadeira. Sim. Mas a partir do momento que começam as divergências, é muito sério. Sim, com certeza. Porque a gente ouve histórias aí de pessoas que demoraram uma vida inteira para construir um patrimônio e, de repente, tem que dividir um relacionamento de 6 meses. Sabe o que é interessante na hold? É que o pessoal começa a pensar em hold depois que tem um patrimônio constituído. E pode começar... lá de trás. Antes. O ideal é você começar lá de trás. Só que ninguém pensa nisso. Ninguém que tem patrimônio ainda está pensando em hold. São os poucos que estão pensando. Então, assim, geralmente o pessoal que está pensando na hold é o pessoal que já tem 3, 4 apartamentos, já tem uma renda recorrente de aluguel, já tem uma vida estável, já tem 3, 4 filhos, já tem 2 esposas, aí que ele vai pensar na hold. E aí é muito mais embaraçoso para a gente fazer, porque todos esses imóveis já estão de alguma forma entrelaçados entre eles. Uhum. Então, por exemplo, a pessoa que depois que eles casaram, eles adquiriram um apartamento. Se separar o apartamento, já é 50% para cada um. Então, aí depois que eles tiveram o apartamento... A não ser que você tenha uma comprovação de que aquele... Ou a documentação dessa nova união esteja muito clara, que é com separação. Gente, é um rolo. É um rolo que eu falo, viu? É tipo a menina lá do Nigro, né? Casou para ser eterno, porque é muito burocrático, né? Ou entrar naquela questão, né? Diz que os casais deviam se separar a hora que estivessem bem apaixonados, porque aí não teria rolo também, né? Mas como isso não acontece, né? Mas voltando o papo, então, por exemplo, se esses casal constituem uma holding entre eles, primeiro que para a constituição de holding, para a constituição de CNPJ, eles não podem ser casados na comunhão universal de bens. Já começa por aí, a legislação não permite, tem que ser separação de bens. Por quê? Não tem como eu dividir uma empresa, então assim, você tem que separar, então é 50% para cada um, não tem como ser tudo de todo mundo. Entendi. Então, quando você tem um casamento, você já tem um regime específico de comunhão, porque se você separar, é 50% de cada um, da empresa. Se um quer vender depois a empresa para o outro, ou se um quer botar outra pessoa, aí é outro problema. Mas não tem como ser 100% dos dois, igual é na comunhão universal de bens e tudo mais. Então, para empresários já tem um regime pré-definido. Se esses dois pombinhos que casaram vão comprar um imóvel no CPF, não tem o que a gente se falar. Quando separar, é 50% para cada um do bem. Se eles compram por dentro do CNPJ, o imóvel é do CNPJ. Entendi. Se houver a separação, beleza, eles vão brigar a cota de cada um e tudo mais, mas o imóvel está lá dentro do CNPJ. Bonitinho, funcionando. Agora, se um quer vender a parte para o outro, quer vender para terceiros, aí vai entrar na parte de acordo de acionistas. E quando você constitui essa holding? Porque, gente, está uma vertente muito interessante, e eu acho isso extremamente válido, que os homens têm realmente buscado constituir patrimônio. Não estão dando muita bola. Agora, eu sei que tem uma linha de mulheres aí que me acham extremamente radical nesse sentido, mas eu tenho filho homem, tenho pai, tenho irmão, tenho marido, então eu tenho que pensar no lado dos homens. Eu acho que existe um abuso muito grande, uma proteção muito grande feita para as mulheres que os homens não têm, né? E hoje eu vejo que existe um movimento masculino de proteção realmente em todos os aspectos. E um desses aspectos é a proteção do seu patrimônio. Sim. E tá certíssimo, você que é homem, realmente foco, vai estudar, vai trabalhar, vai construir seu patrimônio, vai construir sua vida, e nada de dar muita folga para a mulher, porque eu sei que tem muita mulher folgada aí querendo entrar na aba de alguém, entendeu? E viver na boa, é que tá errado. Sim, eu acho que ambos têm que trabalhar e têm que construir o seu futuro, o seu patrimônio. Aí a pessoa começa, seja ele homem ou mulher, né? Vou comprar um apartamento, ou
acabei minha faculdade, estou começando a construir minha vida. Esse seria o momento dela montar uma holding? Ao invés de comprar no CPF, já começar a comprar tudo nesse CNPJ? Então, é um ponto bem interessante isso. Como que funciona hoje a prática, né? Então, a pessoa, igual eu estava falando, já tem 2, 3 imóveis, aí que ele pensa em abrir uma holding. Como que funciona? A holding, a gente tem 2 impostos, três impostos, na verdade, essenciais que mapeiam todo o destino da holding. ITBI, ITCMD e Imposto de Renda da pessoa física. Então, quando a gente vai comprar ou vender um imóvel, tem o ITBI. Quando a gente fala de doação ou inventário, é ITCMD, que é o Estado. Quando a gente fala de aluguel, por exemplo, a gente vai falar do imposto de renda da pessoa física. Então, o que acontece? A pessoa comprou uma casa na planta, no CPF, ela vai pagar o ITBI. Geralmente a construtora acaba pagando, financiando isso para ela e tudo mais. Quando ela vai passar esse imóvel para o CNPJ da holding, ou ela vai vender essa casa para a holding, ou ela vai doar essa casa para a holding. Ou ela vai ter ITBI de novo, ou ela vai ter o ITCMD. Então, o que é o cenário ideal, o cenário perfeito? Por exemplo, eu tenho o meu escritório, eu não tenho imóveis ainda no meu nome, não comprei nada ainda. Mas a minha ideia é construir um patrimônio. Eu já vou abrir uma holding. Tudo que eu for comprar de imóveis, eu vou comprar pela holding. É claro que a gente está falando de uma coisa que a pessoa tem que ter uma maturidade muito grande para falar nesse assunto, porque hoje a galera que acabou de formar, ela tá em busca do primeiro emprego, tá tentando financiar o primeiro carro, sabe? Tá precisando pagar como que é o fundo lá? O FIES, precisa terminar de pagar o FIES, precisa pagar a cartão de crédito do mês que vem. Então a galera não tá pensando nisso ainda. São poucos os empresários... Mas era a hora de pensar. Era hora de pensar. Você quer ver, por exemplo, médicos, advogados, que são, assim... Uma pessoa que já formou, principalmente médico. Profissional liberal, no geral, né? Ele já formou e praticamente ele já tem emprego garantido, porque a gente tem uma falta de mão de obra de médico. E o médico, ele ganha bem. Então, hoje, muitos hospitais estão contratando médicos todos no PJ, no CNPJ. Né? Não estão, principalmente os médicos de grande escalão, não estão sendo mais CLT, tudo CNPJ. Então, ele já vai precisar abrir um CNPJ para operação. Por que não abre um outro para patrimônio? Não precisa mexer nele ainda, deixa quietinho lá. Quando você for comprar sua primeira casa, compra naquele CNPJ. Agora, muita gente fala assim, mas eu vou ter mais uma despesa. Como que funciona isso se você não tiver movimento? Porque é um CNPJ. Sim. A gente sabe que seja lá o estilo de CNPJ que você tem os impostos mensais. O CNPJ, quando você abre um CNPJ, a partir do momento que você abriu, você já avisa o governo aqui, tô aqui. Então o governo quer as obrigações dele. Então, para CNPJ que a gente abre e não tem movimento, a gente tem algumas obrigações que a gente tem que entregar anual. Então, muitas das vezes a gente faz um pacote para o cliente, fala, uma vez por ano você me paga X e eu faço tudo que tem que fazer para esse CNPJ até ele começar a operar. Certo. Então, por que eu falo que o momento ideal seria quando a pessoa está formando? Porque quando você vai comprar uma casa ou alguma coisa no CNPJ, você tem que ter um histórico de CNPJ. Carro também, eu coloco tudo nessa holding? O carro a gente não recomenda. Porque carro é mais benéfico você comprar na pessoa física, por conta de tributação. Então, a gente recomenda bens duráveis, de longo prazo. Casa, apartamento, terreno. O carro é uma coisa que tem gente que troca de carro todo ano. Então, por exemplo, se você compra um carro no CNPJ e vende ele com menos de 12 meses, você tem que pagar ICMS. Então aí começa a entrar uma despesa que no CPF eu não tenho. No CPF eu posso comprar e vender o carro todo ano. Porque, tirando os últimos 2 anos que a gente teve um aumento da CFIP, da tabela FIP gigantesco, geralmente você compra o carro e você vende por um preço menor do que você comprou. Então você não tem ganho de capital. Exceto nesses últimos 2 anos, onde carro virou investimento. Eu comprei um carro e eu vendi por uma margem bem maior do que paguei. Sim. Nesses últimos 2 anos, vários clientes nossos tiveram que pagar ganho de capital porque comprou o carro por 100 mil, na hora que foi vender estava 150. Foi um fenômeno ninguém consegue entender. Carro nunca foi investimento. Então, tirando o carro, o resto você pode colocar na holding. Terrenos, imóveis, participações societárias. Então, você pode participar de outras empresas através do seu CNPJ. Então, a gente sempre fala que, assim, quando você já está com um planejamento de constituir um patrimônio e tudo mais, abre o CNPJ e começa a comprar naquele CNPJ. Eu vou comprar financiado, o meu score no CPF é mais bonito. Não tem problema, você pode virar um avalista do CNPJ. Você pode assinar como um avalista, como garantidor do CNPJ. Porque hoje, quando você vai financiar no seu CPF, dependendo do seu CPF, você precisa de um avalista também. É a mesma coisa do CNPJ. Então, o CNPJ não é tão bom, mas o sócio é bom, o nome do sócio é bom. Então, o banco, não, beleza, se você avalizar aqui, eu libero um financiamento para você pelo CNPJ para você comprar uma casa.
É muito interessante isso e cada caso é um caso, tem que ser realmente discutido. Cada caso é um caso. E já fica o alerta aí para vocês, né, que estão formando agora, começando a vida agora, né? Já busque uma assessoria, do mesmo jeito que a gente estava falando do serviço de BPO, que mesmo que você seja uma MEI, mesmo que você esteja começando agora, mesmo que você esteja trabalhando dentro de casa, né, tenha realmente uma assessoria contábil, uma assessoria que realmente vá te instruir, falar, não, vai por aqui que você vai evitar problemas ali na frente. Sim. Mas o que eu quero te perguntar, vou voltar nas famílias tradicionais cuiabanas, e que não é só em Cuiabá, isso vai ter em São Paulo, em Santa Catarina, qualquer lugar do mundo, né, vão ter esses casos. Essas famílias mais antigas e que às vezes falam assim, aquela casa é do fulano. E aí a casa meio que está no nome do fulano, não está com aquele contrato de gaveta, porque aquele apartamento, porque aquilo, não sei o quê. E a pessoa nunca declarou isso e a coisa está pendente. Seria uma forma de legalização também, de trazer isso para o lado legal? Sim. Até um ponto interessante que você falou de não declarar. Isso aqui é um ponto bem crucial na Road. Por quê? A Road, ela, como qualquer empresa, ela se comunica com o CPF. A Road ainda mais. Porque quando a gente vai pegar e constituir uma Road de uma pessoa que já tem patrimônio, a gente precisa ver o que tem no imposto de renda dela. Porque a gente vai substituir tudo aquilo por uma participação societária no imposto de renda dela. Então a pessoa tem 3 casas no CNPJ, no CPF. A gente vai constituir a Road, no ano que vem ela só vai ter uma participação societária e não vai ter mais as casas. Então ela vai demonstrar pelo imposto de renda que ela pegou aquelas casas e botou no CNPJ. Só que aí fica aquele problema, eu tenho essa casa aqui, mas no nome de quem que tá essa casa? Aí é onde a gente conta, até com uma parceria com um cartório, o Tabelião é bastante meu amigo, e ele me ajuda nesse sentido. Então, cada caso é um caso, a gente precisa mapear. A primeira reunião a gente nunca cobra nada, porque a gente precisa entender o que realmente é para aquela empresa. Às vezes a Road não é o melhor caminho, porque os imóveis estão todos irregulares, então não tem como a gente constituir uma Road. A Road pode ser interessante, mas daqui 2, 3 anos. Então, é uma coisa até interessante para falar para o pessoal que a Road, não adianta chegar no meu escritório hoje querendo abrir a Road amanhã. A Road a gente precisa planejar. Tem casos que eu só vou terminar a Road daqui a 4 anos. O terminar que eu falo é assim, eu faço um planejamento que, primeiro vai entrar o patriarca, depois vai entrar o filho tal, depois entra o filho tal, depois esse filho compra a parte do patriarca, depois esse outro compra a parte do patriarca. Então, daqui a 4 anos, a Road vai estar 100% finalizada. Então é um processo que leva um tempinho. Tem que fazendo da maneira correta, né? Não tem como você burlar e fazendo os trem para maquiar. E para fugir de tributação. Porque um exemplo, para deixar para o pessoal, o ITCMD, que é o Imposto sobre Doação, ele tem uma isenção de mais ou menos 115 mil. Então até 115 mil, a gente não precisa pagar imposto. Acima disso, começa uma alíquota progressiva, que ela vai de 2% a 8%. Então se eu tenho um imóvel que custa 300 mil, eu vou doar esse imóvel através da Road. Então, o imóvel está dentro da Road e o patriarca vai doar as cotas da Road para um filho. Então, a gente, na parte de doação, a gente sempre leva em consideração o valor de mercado. Então, se o bem está ali por 300 mil, na doação desse CNPJ é basicamente 300 mil. Para que eu vou doar 300 mil se eu tenho uma isenção de 100 mil por ano? Tu vai fazendo parcelado. A cada ano eu dou 100 mil. Então, são estratégias, uma das estratégias que a gente usa. Então, tem toda essa questão. A parte da regularização, às vezes a primeira coisa que a gente vai pedir para retificar os últimos 5 anos do imposto de renda. Porque a Receita Federal ela tem um prazo de 5 anos para trás que ela pode retroagir para investigar alguma coisa. Então a gente se deparou lá com fulano que ele tem 3 casas, mas nenhuma está no nome dele. Tá inventariada essas casas. Fez o inventário, era do pai dele, morreu, ele nunca passou pro nome dele. Falou, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro regularizar a situação, vamos retificar seu imposto de renda, colocar essas casas na sua declaração de imposto de renda, depois a gente pensa na Road. Então, trabalhar com Road, para essas pessoas que já têm imóveis, ela demora um pouquinho mais porque a gente precisa entender todo o contexto. Por isso que é bom, logo no começo, fazer a coisa toda certa. Se você tem um CNPJ que você acabou de abrir, vai comprar o primeiro imóvel, você já compra nessa Road. Vai comprar o segundo imóvel, você já compra nessa Road. Você não tem problema nenhum com o ITCMD, com o ITBI, com nada disso. Depois, quando você tiver seus filhos, seus herdeiros, você começa a colocar eles como seus sócios. E aí você vai fazendo as cessões de cotas. E aí, meu filho não tem dinheiro para comprar a minha cota, eu vou doar a minha cota para ele. Obrigatoriamente, eu tenho que colocar, por exemplo, já que você falou em filho, digamos que a pessoa tem 4 ou 5 ou 15 filhos, eu tenho que colocá-los todos nessa Road ou necessariamente não? Depende do objetivo da Road. Se o objetivo da Road for para proteção da família, para eliminação de inventário, o interessante é colocar todo mundo.
Agora não, essa minha road é uma road operacional. Então, eu tenho uma empresa que eu toco junto com o meu filho e eu quero montar uma road porque a gente vai comprar uma outra empresa. Então, vai ser só eu e meu filho, porque é uma empresa operacional. Então, os outros filhos, quando o pai falecer, eles vão ter direito às cotas do pai. Naquela outra empresa, exatamente. As cotas daquele filho que já está lá, ninguém mexe. Mas também não passa por inventário daí. Vai passar as cotas. As cotas do pai vão ser inventariadas. Certo. Então, assim, depende muito do objetivo da família. A gente nunca recomenda, por exemplo, vai fazer uma holding patrimonial, né? Vai colocar todos os bens da família lá dentro e colocar somente um filho. Você está priorizando um filho. Então, isso depois vai dar uma briga gigante. Fenomenal, né? Falar, você quer fazer isso? Beleza, chama todos os filhos aqui, vamos conversar, vamos entender se está todo mundo de acordo. Porque existem casos onde um filho, por exemplo, tem necessidades. Então, por exemplo, todos os outros já têm sua vida constituída, já tem dinheiro, já tem apartamento, e tem um filho que é especial, por exemplo, não consegue trabalhar, então o pai fala, não, eu quero deixar tudo para esse filho. Então eu vou montar minha road, ele vai ser o meu sócio. Quando eu falecer, antes de eu falecer, eu já vou passar 100% para ele. Se todo mundo tiver de acordo, legal, é uma situação interessante. Mas nunca vi. Quando a gente fala que quando o assunto é dinheiro, é complicado. É complicado. Gente, a gente vai conferir o intervalinho. Jogo rápido, a gente está voltando. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Newline Sistema de Segurança. Portaria remota. Um novo conceito em segurança predial. Inteligente, eficaz, segura e econômica. Portaria remota. Contrate já para o seu prédio. Ligue agora. 4002-6767. Curiosidades para cervejeiros e enófilos. Consumir cerveja também tem seus benefícios. Você sabia que a cerveja escura é melhor para prevenir coágulos que o ácido acetil salicílico? Pois é. Apoio ABS Mato Grosso, Associação Brasileira de Sommeliers. Faça parte e conheça o universo da cerveja. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Forma Clean Lavanderia. Cortinas, tapetes, tênis, sapatos, bolsas, pelúcias, malas, vestidos e ternos. Valores especiais para empresas. Forma Clean Lavanderia. A economia certa para o seu tempo. Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 305, Bairro Popular. Disque Delivery 3359-1999 e 98148-6077. Gran Vinhedo, rótulos renomados. Gran Vinhedo, a sua boutique de vinhos. Desfrute dos sabores sofisticados e autênticos. Solicite nosso catálogo. Faça seu pedido pelo Instagram, @granvinhedo, ou pelo telefone 98135-4003. Pompeu Pizza, a novidade que você estava esperando. Pompeu Pizza, sabores que vão te conquistar. Pizza e à la carte.
de terça a domingo. Peça seu delivery a partir das 17h30 e delicie-se. 992559638. Pompeu Pizza. Explore sabores infinitos. 992559638. Ramiro de Noronha, 692, Duque de Caxias. Já estamos de volta, gente. Na semana passada, nós conversamos sobre inventário, sobre patrimônio, como é que funciona, como que é esse universo dos cartórios, né? Nós recebemos aqui a Alcione Montani, acho que eu estou falando o nome dela correto, está lá no nosso canal do YouTube, Janinese, se você quiser acompanhar como foi esse bate-papo. E hoje a gente está dando meio que uma sequência, né, de assuntos realmente para te levar a informação, para que você tenha realmente os seus bens, né, organizados, o seu patrimônio realmente mais seguro, né, de uma maneira que você realmente entenda, saiba como é que está acontecendo. E também essas informações que a gente tem trazido aqui para vocês, para que você entenda e procure o caminho mais viável e, inclusive, mais barato, gente. Porque hoje o que a gente quer é realmente os caminhos mais fáceis, mas com legalidade, e que a gente tenha que demandar menos dinheiro, porque senão ninguém aguenta. Sim. Né? Igual aquela história que está rolando aí na internet, que é uma verdade, né? Você pega R$50 em papel ou moeda, eu passo para você, Rodrigo, ele vale 50. Você passa na padaria valendo 50, o padeiro passa no mercado, vale 50 e assim sucessivamente. Hoje, com a onda do dinheiro digital, eu tenho R$50, eu passo para você, eu já pago uma taxa, fica para o banco. Você passa para outra pessoa, né, de maneira digital, no cartão, já fica mais uma taxa. Quer dizer, quando chega ali na frente, esses R$50 desaparecem. Sim. Né? Então, os nossos patrimônios são basicamente assim. Você começa a pagar imposto por causa disso, por causa daquilo, alguém falece, você faz um inventário, quando você vê, o patrimônio não vale mais aquilo que valia. Com certeza. Outra coisa que até a gente estava falando no bloco anterior, até esqueci de comentar, um grande benefício da Road é o planejamento financeiro. Está fazendo um link com o BPO, porque quando uma pessoa falece, você tem inúmeras despesas que você tem que pagar à vista. Por exemplo, tem que dar entrada no processo. Verdade. Você tem que, se aquele imóvel está com algum problema de IPTU, você já tem que regularizar. Você vai ter o ITCMD. O ITCMD você tem que pagar antes de dar entrada na Cefaz, basicamente. Então, você iniciou o processo na Cefaz, já vai ter o valor que você vai ter que pagar, que você vai ter que anexar para concluir o processo dentro da Cefaz do ITCMD. Com a Road, você pode planejar tudo isso. Então, por exemplo, bom, já vou doar essas cotas para meus filhos, eu já vou pagar o ITCMD. Se eu não quero doar 100% das cotas agora, eu vou doando aos poucos, vou pagando aos poucos. Então, um valor que eu teria que desembolsar lá na frente, quando eu não, né? Porque eu já vou ter morrido, mas meus filhos terão que desembolsar lá na frente para tirar do próprio patrimônio, para pagar uma despesa tributária, cartório, inventário, tudo mais. O patriarca já pode ir diluindo isso ao longo do caminho. Entendi. Então, se ele fizer um planejamento, ele já vai diluindo isso ao longo do caminho, já vai recolhendo os impostos ao longo do caminho, já vai eliminando questões de inventário ao longo do caminho. Então, a Road, ela serve também como instrumento de planejamento financeiro. Rodrigo, agora muita gente fica assim, mas eu vou montar uma hold, vou colocar cota para os meus filhos, e se eu resolver vender ou fazer um negócio, eu vou ter que pegar a assinatura de todos esses filhos? A grande preocupação de muitos pais e tal, eu vou perder autonomia sobre os meus bens? Não, de forma alguma. A gente usa até a questão do usufruto para isso. Então, quando a gente faz uma doação, a gente tem um instrumento chamado usufruto. Então, as cotas são dos filhos, mas quem é o real beneficiário é o pai. Então, quem está usufruindo daquele bem é o pai. Então, o pai ou a mãe, né? O pai ou a mãe, exatamente. Fala pai, a gente fala mais por conta de patriarcar, patriarcar, isso, perdão. Então, às vezes não sai, gente. Às vezes a gente engasga aqui e o trem não vai. É o conhaque. É o conhaque. Não, o conhaque aquece. Então, por essa questão de patriarcado, a gente geralmente fala da figura do pai. Mas com o advento, com a instrução, invocando as cláusulas ali de usufruto, algumas outras cláusulas, o pai ele fica com 100% da administração. Então a gente tem também uma empresa normal, a gente consegue delegar administradores. Então nem sempre quem é o nome que está no CNPJ é quem vai assinar no banco. Se ele tiver, o administrador tiver poderes para tais coisas, o próprio administrador consegue fazer tudo isso. E eu vou ter que te perguntar, tá? Fica alguém com autonomia, por exemplo, o pai ou, né,
administrador. Agora, e se acontecer alguma questão de falência dessa holding, existe essa possibilidade? Existe, mas no caso das holds puras, né, que são aquelas holds que participam de outras empresas. É muito difícil porque, assim, quando você constitui uma hold, vamos falar no caso da holding pura, depois eu trago para a holding familiar. Na holding pura, quando você constitui uma holding para participar de outras empresas, você vai participar de mais de uma empresa. Então, corre o risco de uma empresa falir e você ter outras. Raramente você vai ter uma holding para participar de somente uma empresa. Caso aquela empresa falir, a holding continua. A holding não vai falir. Por exemplo, se for numa casa, se ela for dona só de uma empresa, ela não vai falir. Mas aquele CNPJ não vai ter mais receita. Se ele não tem mais receita, ele é um CNPJ que não tem mais operação. Então não tem mais sentido a gente ter o CNPJ aberto. Então, caso uma empresa, por exemplo, o caso da Itaúsa que eu estava falando, ela é a controladora do Itaú, tem a Alpagartas no meio, tem um monte de empresa no meio. Se uma Alpagartas da vida falir, a Itaúsa não vai falir. Ela vai deixar de ter uma receita a mais. Mas as outras empresas vão continuar aquela receita. No caso da holding familiar, é muito difícil a gente ter o caso de uma falência. Por quê? Qual é a receita da holding familiar? Geralmente é a locação dos imóveis. Se não tem locação de imóveis, ela só serve para manter os bens debaixo do CNPJ. Então, ela não tem receita e não tem despesa. Claro que assim, o balanço patrimonial dela não vai ser bonito, né? Porque você não vai ter uma receita sendo gerada, nada disso. Mas o intuito não é que ele seja bonito, o intuito é só proteger a família. Você não vai usar aquela holding para pegar financiamento em banco, nada disso, a não ser que você queira comprar uma casa. Mas, é igual eu te falei, você pode usar o próprio CPF dos sócios para validar essa operação. Mas dificilmente uma holding familiar quebra. Entendi. A não ser que o pessoal desfaça de todos os patrimônios. Mas daí mesmo assim ela não vai quebrar, porque ela vai ter a receita da venda dos patrimônios, os sócios vão pegar aqueles lucros para eles e encerra-se a empresa. Caso, por exemplo, a gente está na terceira geração da família. Ninguém mais quer cuidar desses bens? Não. Ninguém tem mais interesse de ter a renda mensal do aluguel? Não. Então vamos vender. O imóvel vendemos por 1 milhão. Vende por 1 milhão, apura os tributos dentro do CNPJ, o resultado que sobrou passa a distribuição de lucro para os sócios e encerra-se a operação da empresa. Isso é até uma questão interessante, a parte de venda e locação. No planejamento tributário, a gente trazendo tudo isso dentro da holding, a gente tem uma economia tributária gigantesca. Porque quando a gente compra um imóvel no CPF, a gente vai alugar, esse aluguel ele pode ser tributado em até 27,5%. Ele vai entrar naquela tabela progressiva do imposto de renda. Se você vende o imóvel, a gente tem que apurar o ganho de capital. E diferente do carro que a gente estava falando, o imóvel é diferente. O imóvel, a tendência dele é sempre se valorizar ao longo do ano. Então, você comprou um imóvel por 100 mil, vendeu por 300, você vai ter 200 mil de ganho de capital. E sobre 200 mil vai incidir na tabela atual hoje de 15% sobre 200 mil. No CNPJ, os cálculos são diferentes. A gente vai trabalhar isso como uma atividade da empresa. Então, a locação, ela cai para, se eu não me engano, de cabeça agora, vai cair para quase 6, 7% por mês. Uma diferença monstra. Uma diferença gigante. A gente sempre costuma fazer com os nossos clientes a questão da viabilidade econômica. Então, no começo você acaba tendo um custo maior para a abertura da holding. Por quê? A gente precisa de advogados, contadores. A gente vai estudar toda essa operação para passar os imóveis para dentro da holding. Então, às vezes, pode ter incidência de um imposto. A gente fala que a gente não consegue eliminar todos os impostos, então a gente vai para aquele que é mais barato. Às vezes eu vender o imóvel para a holding é mais barato do que eu doar para a holding. Entendi. Então, a gente tem que vai se estudar qual que é o caso mais indicado. Exatamente, mas aí a gente mostra para o cliente que ao longo do prazo, esse custo que ele teve agora, em 2, 3 anos ele já se paga isso com a economia tributária que ele vai ter nos aluguéis. Rodrigo, agora com essa ventilada aí que já passou também na Câmara, essa questão da nova tributação que vem aí, da reforma tributária. Da reforma tributária. É mais um alerta para quem realmente tem patrimônio e quer realmente se proteger de uma certa forma? É mais do que um alerta. É um grito. Está escrito na testa que proteja seus bens. Corra, né? Com a questão da reforma tributária, o que vai acontecer? A ideia, a unificação dos impostos, é que a União possa ter controle das alíquotas. Então, a gente vai acabar com as guerras fiscais, que acontece com o ICMS. O ITCMD é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu posso doar um imóvel num outro estado que o ITCMD é mais barato que do Mato Grosso. Então, tem muita gente que registra o imóvel em outro estado. Porque, por exemplo, o ITBI tem um imposto municipal. Tem muito imóvel que ele acaba sendo registrado em Santo Antônio, por exemplo, que o ITBI é mais barato. Então, tem essas guerras fiscais, porque um imposto é mais barato que o outro. Só que, pra gente, o contribuinte, isso é bom. Que a gente começa a ter... Bom, aqui no Mato Grosso eu tenho uma alíquota que vai de 2% a 8%. Em São Paulo eu não tenho essa mesma ferramenta, tem outras alíquotas. Se não me engano, né? Os estados do Sul, geralmente, tem uma alíquota mais cara.
A legislação, a Constituição Federal, ela estabeleceu que o ITCMD, por exemplo, ela vai de 2% a 8%. Dentro disso. Dentro desse patamar. Então, os estados têm poder para deliberar. Com a reforma tributária, isso vai cair tudo para a mão da União. A ideia é unificar tudo. Tanto só os que vai impostos, unificar para cima, tá, gente? Já fica esperto. Exatamente. Então, por exemplo, vamos supor que eles vão unificar em 5%. Uhum. Então, quem tinha as alíquotas ali que podia pagar 2%, 4%, não, agora já vai estar tudo balizado em 5%, em qualquer estado. Então, isso é uma questão de preocupação que a gente tem. E a gente até alerta os nossos clientes, fala, ó, tenta fazer as holdings agora, vamos tentar tudo que a gente puder agora, porque depois que passar a reforma, a gente não sabe qual vai ser a alíquota base. E ela vai ser unificada, então não adianta a gente sair correndo para outros estados, para outros municípios, porque vai estar tudo... Vai tudo igual. Exatamente, é a mesma coisa dos impostos de consumo, né, que eles querem criar, que são os chamados IVAs, né? Criaram outros nomes, mas é basicamente o IVA, que é o Imposto sobre o Consumo. Então, eles querem unificar as alíquotas de ICMS. Não tem mais aquela, eu vou comprar em São Paulo, porque de São Paulo para Mato Grosso é 12%. E se eu comprar aqui dentro é 17%. Então, vai ficar tudo uma alíquota só. A mesma coisa para os impostos relacionados ao patrimônio. ITCMD, ITBI, o imposto de renda. O imposto de renda hoje já é unificado, mas ITCMD e ITBI, que são município e estado, a tendência é tudo ser unificado. E, como você falou, a tendência é que vai ser unificado para cima, né? Então, infelizmente, já está, né? Se alguém tiver curiosidade ou tiver alguma dúvida, acessem aí, é difícil de encontrar, mas você encontra já o projeto, né? Em algumas casas, em alguns sites você já encontra. E, infelizmente, essa unificação vai tudo para cima. Sim. Né? Imposto sobre serviço, que hoje se paga aqui, por exemplo, no Mato Grosso, se eu não me engano, 5%. 5%. Vai para 20 e poucos por cento, outros vão para 12%, outros vão para 17%, tudo vai aumentar. Sim. Então, é um alerta realmente de precaução. Está com vontade de fazer? Tem dúvida? Busque informação, entre em contato com você. Sim. Ou com alguém de confiança. Exatamente. Sim. Necessariamente, a gente está aí falando com não sei com quantas cidades, não sei onde vocês estão acompanhando, mas assim... Fique alerta, conversem entre família, converse com o filho, converse com o pai, com o irmão. Passe esse alerta para frente e vá se organizando, né? É um assunto delicado, porque a gente está falando de patrimônio da família. Então, o patriarca, às vezes, não tem a mesma mentalidade que a galera jovem que tá vindo agora. Então, fica difícil para você empurrar nele essa ideia da hold. Mas, é igual eu falei... Procura, igual você estava falando, procura alguém que entenda, um advogado, um contador, que entenda do assunto para mostrar os cálculos. Que esse pessoal mais antigo você tem que mostrar que a X mais X é 2X, né? Você tem que mostrar para eles, de fato, calcular, pegar um papelzinho, calcular, falando, nossa, se a gente fizer isso, acontece isso, até assim, porque assado. Quem construiu o patrimônio é que sabe o quanto trabalhou para construir esse patrimônio, E por né? conta disso que é complicado. Porque eles falam, não, eu construí o patrimônio, agora você quer botar numa tal de hold, que eu nem sei o que é. Vai acabar com o meu patrimônio nesse negócio. Então... E, ao mesmo tempo, a galera mais jovem, às vezes, não tem muito interesse em saber como é que administra isso. E é um grande risco. E vai descobrir depois que o patriarca falece. E aí não consegue, não dá conta, acha que é tudo muito fácil, que pode levar de qualquer jeito e quando vê, perde o patrimônio todo. Sim. Se a gente pegar para estudar grandes casos de bilionários que tem no Brasil, se você olhar todos eles, 90% está estruturado em forma de holding. E os seus filhos, a partir dos 12 anos, já começam a ter os estudos da parte financeira, administrativa, de como funciona uma holding, para quê? Justamente quando o pai falecer, todo aquele legado que ele construiu, centenas de empresas, milhões que rodam ali, empregos que ele gera, não ser destruído na mão de um qualquer. Exatamente. Porque se você colocar um filho ali que não entende nada, ele acaba virando um qualquer para administrar uma empresa gigantesca. E às vezes as pessoas ficam assim, mas eu vou falar sobre isso com meu pai, com a minha mãe, com sei lá, e vai achar que eu estou querendo que ele morra. Não, gente, é uma questão realmente de organização e de proteção a esse patrimônio que foi construído. Porque a gente sabe, gente, que muita gente, por exemplo, vamos falar do Mato Grosso, né? Tem famílias como a sua, né, que são tradicionais aqui, mas tem famílias como a minha, que vieram de outros estados e que construíram patrimônio. Sim. E que a gente sabe o quanto sofreu, trabalhou, né, quantas madrugadas, noites acordadas, quanta chuva e sol, né, seus avós, seus pais e os seus bisavós tiveram para construir esse patrimônio. Então, é uma questão realmente de proteção para quem está ficando e, ao mesmo tempo, para quem construiu. É um tabu ainda falar de hold, porque é igual você falou, quer pensando em quando eu falecer, já quer fazer inventário. Já tá querendo que eu morra, entendeu? Já quer saber da herança. Não mas, é assim, nada disso, não né? É aquela coisa.
Eu ainda não tenho filho, mas eu vejo pelos meus pais que chega num momento da vida que tudo que eles começam a construir é para os filhos. Então, por que não debater sobre isso se o que você vai deixar é para os seus filhos? Exatamente. Deixa de uma forma saudável para os seus filhos, então. E eduquem os filhos a cuidar desse patrimônio, gente, porque é muito importante, né? Sim. Aquele pai rico, filho nobre, neto pobre é real, não é só ditado, não. A gente sabe que, infelizmente, tem muitas famílias que os avós construíram, o filho, né, também, e o neto jogou tudo fora, que é aquilo que falou, porque não foi preparado realmente para cuidar desse patrimônio. E tem que ser realmente conversado, estudado, assessorado. Exatamente. Por quem realmente entende, né? Mas não senti muita firmeza. Busca outro, até você realmente ter uma garantia, se sentir seguro. Né? Contador e advogado é igual médico. Você tem que ter confiança, porque é igual a gente estava conversando, tem filho fora do casamento, tem 3 mulheres. A pessoa vai ter que falar isso para mim quando a gente for fazer um estudo de holding. A pessoa vai ter que me contar, porque eu vou precisar saber, o advogado vai precisar saber como que a gente consegue proteger todo mundo. Então, é igual médico, você não vai em qualquer médico, você vai num médico que você confia. Então, contador e advogado também é isso. Não quer falar de holding comigo? Não tem problema, mas procure um outro profissional que tenha conhecimento, que você sinta confiança, porque é um assunto muito importante. E assim, é uma coisa que o mercado está aquecida, né, agora, então está se falando muito de holding, blindagem patrimonial, essas coisas. Não é à toa, porque a gente entendeu que tem uma demanda muito grande, porque se você conversar até com donos de cartório, você consegue ver que tem muitos imóveis que, tipo, a gente nem sabe quem é dono, os registros estão todos errados. Então, é uma demanda grande por conta disso, as pessoas têm patrimônio, elas não sabem como proteger isso. Gente, nós estamos quase indo embora. Deixa eu só lembrar vocês que amanhã o nosso programa chega a partir das 19 horas. Amanhã, quinta e sexta-feira também o nosso programa Janinese vem às 19. Eu já vou deixar o convite para vocês, porque o Rodrigo vai voltar no programa Janinese na próxima semana para a gente já iniciar. Não sei se é na próxima semana ou na outra. Eu acho que é na outra. Na outra, né? A partir do mês de outubro. Para a gente estar falando com vocês sobre essa área em específico, né? De toda a parte de contabilidade e financeiro. Exatamente, contabilidade, BPO financeiro, holding, fiscal, vamos falar de MEI, imposto de renda. Tem que ser um assunto que tem que estar no nosso dia a dia, tem que parar de falar assim, quando fala em contador, dentista e advogado, fala assim, meu Deus, não. Tem que ser conversa rotineira pra gente. Sim, tem que sair do achismo. Exatamente, do tem que sair, exatamente. A gente tem que tirar um pouco as pessoas da zona de conforto também, né? Daquela bola que elas ficam ali, não, depois eu vejo isso de financeiro, depois eu vejo. A gente brinca, né? A gente faz os pagamentos todos digitais hoje, nem olha mais o saldo da conta, só vai pagando, eu nem sei como tá a minha conta, só não, passa. Tem saldo, tá bom, vamos embora. Aproxima o cartão, se passou, se não... Mas a gente tem que tirar esses mitos, essas místicas que tem sobre esses assuntos, trazer de uma linguagem mais, que é o que a gente vai propor aqui, né? Trazer de uma linguagem mais informal, mais descontraída, para quebrar esses paradigmas e trazer isso mais para perto da população. Legal. Obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço, Jane, mais uma vez pelo espaço. Aprendi um monte. Que bom, a ideia é essa. Né? E a gente tem realmente que aprender. Se você ficou com alguma dúvida, volta no nosso canal no YouTube. Vai estar o programa liberado para vocês daqui um pouquinho. É só o YouTube fazer a conferência. Aliás, se inscreva no nosso canal também, que vocês sabem que a gente perdeu o nosso outro canal. Então, o nosso canal está pequenininho. Já compartilhe com os amigos, vai compartilhando com a família, porque essas informações são muito, muito, muito importantes mesmo. Então, né, você sabe que todo mundo informado, fica até mais fácil você chegar ali na frente e constituir essa conversa, né? Sim, com certeza. E passar para a próxima fase, que é realmente da organização. Um abraço para sua esposa que está aqui também, que já está antenada na holding. Já, com né? certeza. Qual que é o nome dela? Thalita. Holding, né? Essa história de... Antes de casar, já tem que ter a holding. Já tem que ter a holding. É uma questão de organização, já que você casa e é para sempre. Então, tem que ser. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Jane, mais uma vez pela oportunidade. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Amanhã estou de volta a partir das 19. Tchau, tchau. Programa Janinese. Oferecimento, Class Tapetes e Couro. Peças exclusivas. 998090078. Volare. Clínica de Terapia Capilar. 999662499. Espaço Class. Festas e eventos. 984639723. Newline Sistema de Segurança. Segurança 24 horas. 4002-6767.